Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que de coração que sim, tá? Então, pessoal, dando continuidade ali ao Mendel, né? A essas características dadas por Mendel. Como ele foi então conhecido assim como o pai da genética, né? Ele nasceu onde hoje é atualmente a República Tcheca. E entrou para o monastério ainda jovem, tá? Dentro do monastério era muito comum ocorrer assim os aprendizados nas mais diferentes áreas: ciências agrárias, ciências de meio ambiente, administração, técnicas de polinização, porque afinal de contas eles precisavam plantar o que eles iriam comer, né? Então nada mais justo de se ter essa interação também, eles terem o conhecimento empírico dentro disso. Então era muito comum você ter pesquisadores, cientistas dentro dos monastérios, porque justamente eles aprendiam muito com essas questões, né, lá dentro, que estudavam, rezavam, cuidavam, plantavam, que utilizavam na alimentação. Então, dentro dessas características, Mendel descobriu e acabou respondendo várias questões sobre a hereditariedade, ou seja, como que as informações hereditárias são passadas de pais para filhos, tá? Como um grande exemplo disso, o Mendel ele escolheu as ervilhas, né? A ervilha de cheiro, a ervilha que a gente utiliza na nossa alimentação, né? A Piscium sativum, e teve umas características, tá, que Mendel utilizou então para ter escolhido essa ervilha, né, a espécie de ervilha, para poder aportar o seu conhecimento. Então, como isso aí, como ocorria esses estudos, né, nessa área, ele se aplicou de algo que ele utilizava na prática para realizar os seus estudos. Então ele pegou uns pontos principais, né? Primeiramente, eu faço o cultivo, né, de ervilha, era muito fácil plantar, tá? Produz um grande número de descendentes férteis que em qualquer situação, qualquer pesquisa que precise ser feito, por exemplo, uma caracterização de variações, tipagens, tipo de planta, então se precisa de uma grande quantidade de descendentes férteis, né? Então a ervilha produz, cada pé de ervilha produz muitos descendentes férteis, né? Todas por vagem, então cada uma é uma potencial planta nova. Possui uma fácil identificação, né? Essa variedade de fácil identificação e com características bem distintas, por exemplo, flores rosa, flores brancas, uma planta mais alta, uma planta mais baixa, uma produz a ervilha lisa, outra produz a ervilha rugosa, e assim por diante. Possuir aí um ciclo de vida curto, que permita assim várias gerações em pouco tempo, tá? Isso é muito importante para qualquer meio científico. Não vale a pena você pegar um desenvolvimento científico de uma planta, por exemplo, que vai florescer e vai gerar descendentes férteis uma vez por ano. Então como que você vai fazer a comparação disso? Você vai ter que usar 10, 15 anos para ter uma média de descendentes férteis para conseguir fazer as comparações. Então isso não é viável, né? E flores que possuam uma facilidade de polinização artificial, ou seja, que tem as características inerentes fáceis, né, de fácil identificação, que sejam flores completas, né, que são as hermafroditas, que possuem tanto o sexo masculino quanto feminino, né, possui tanto o ovário quanto as anteras. Então, dentro dessas caracterizações, Mendel escolheu essas plantas, tá, justamente para conseguir tipificar essa linhagem. Então ele pegou plantas de sementes puras, né? Claro que numa primeira visualização ele não poderia falar assim, eu tenho ali no meu vaso ali
uma planta, uma ervilha que possui flores brancas e sementes lisas e é uma planta pura. Como que eu vou afirmar que é uma planta pura? Então, para se afirmar isso, você precisa autopolinizar ela muitas vezes, tá? Você precisa fazer esse processo de polinização muitas vezes, justamente para aportar essa característica. Então, ele pegava a planta, autopolinizava ela, né? Cortava os estames e fazia autopolinização manual, não é difícil de fazer, até que todos os descendentes férteis daquela planta produzissem sementes lisas, flores brancas, mesma altura da planta. Aí sim se quantificava isso como uma planta pura, como uma linhagem pura. Da mesma forma ele fez com as sementes rugosas e as ervilhas mais baixas, né? Ele autocruzou várias vezes aquela planta até chegar a uma linhagem que se produzia somente as sementes rugosas de planta baixa de flor rosa. Então isso aí você consegue caracterizar como uma planta pura, tá? Então, com essa caracterização, quando ele pegou essas plantas de semente pura, por exemplo, plantas de sementes amarelas que originassem somente sementes amarelas, plantas de semente verdes que somente originassem sementes verdes, tá? Com essas plantas puras, Mendel cruzou a parte masculina de uma planta, né, de uma planta de semente amarela, com a parte feminina de outra planta de semente verde. Então, numa primeira geração, o que é chamado de F1, né, nós temos a geração paretal, que são esses pais, são essa planta que ele pegou de semente amarela, que ele pegou a parte masculina, e a parte feminina da outra planta de semente verde, são a geração paretal, são os pais. Então, uma primeira fecundação, uma primeira F1, né, que ocorreu esse cruzamento, ele obteve uma geração híbrida, então já com características das duas plantas. Mas todos os descendentes que se originaram, né, que se desenvolveram, possuíam sementes amarelas, tá? Mendel, na época, chamou isso de indivíduos híbridos, porque eles descendiam de pais diferentes, pais com semente amarela e semente verde, e com uma primeira geração somente de semente amarela. Então ele observou isso assim, sem você ter esse avanço microscópico de analisar a característica do DNA, a carga genética. Ele analisou isso visualmente, tá? E ele colocou que sempre na geração F1, quando você tem pais puros, né, que não são híbridos, sempre numa primeira geração, na F1, uma característica se sobressaía a outra, tá? Ele colocou isso como o primeiro postulado dele. Logo após, ele realizou a autofecundação desses indivíduos híbridos, tá? Dessas sementes híbridas da primeira F1. Ele pegou essas sementes e autofecundou, né? Plantou, esperou a plantinha crescer, lá produzir seus descendentes e autofecundou essa planta, produzindo uma segunda geração, uma F2, ou segunda geração híbrida. Dentro disso, ele viu que 75% dessas sementes eram amarelas e que 25% restante eram de sementes verdes, tá? Em uma proporção, a cada 3 sementes amarelas, uma semente era verde, então de 3 para 1. Então, tendo essa visualização aí, ele descobriu que algumas características são dominantes em determinados indivíduos, né, em determinadas gerações. Nesse caso, a cor, né? Então a cor amarela seria dominante, ela teria uma dominância sobre a cor verde, né? Enquanto a cor verde é recessiva. Em experimentos com outras partes da planta, como a forma da semente, por exemplo, né, a cor da flor, o tamanho da planta, ele chegou à conclusão que algumas características sempre se sobressaem a outras características, sempre nessa proporção de 3 para 1. Eu tenho uma planta que possui 3 características em comum para uma com uma característica diferente. Então essa colocação, a partir desses experimentos, Mendel chegou a essa conclusão que os filhos herdam características dos seus pais por meio de genes, né, o que ele colocou como genes. Então os filhos herdam essas características. Quando ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, há a formação do zigoto, tá?
esse zigoto carrega essas informações genéticas que provêm do pai e da mãe, tá? Os filhos vão herdar dos pais apenas um gene de cada característica, né? E da mãe um outro gene de cada característica, podendo aí ocorrer essa manifestação apenas da característica dominante. Então ele chegou nessa proporção, né, que foi colocado. Se você pegar esses indivíduos de cruzamento puros na geração parental, os indivíduos carregam gametas diferentes, né, metade do pai e metade da mãe, após o cruzamento numa primeira F1, numa primeira geração, você vai ter uma geração com todas as características daquela geração dominante, tá? Numa segunda F2, numa segunda geração de autocruzamento, né, auto se cruza esses indivíduos, você vai ter uma característica de indivíduos dominantes, né, e descendentes recessivos dentro da proporção de 3:1. 3 indivíduos com as características dominantes e 1 com a característica recessiva. Isso foi colocado por Mendel como a primeira lei dele. Então nessa época, como não se tinha esse avanço, né, não tinha o conhecimento avançado dos processos de meiose para a formação dos gametas sexuais, dos processos de mitose para a produção de células idênticas, de DNA, de cromossomos, não se conseguia tipificar isso de uma forma totalmente científica, né? Mas ele foi capaz de compreender que existiam esses fatores que garantiam a hereditariedade, mesmo sem conhecer tais processos. Então Mendel publicou seus trabalhos no ano de 1865. Na época não foram reconhecidos, tá, imediatamente, porque coincidentemente na época teve a publicação de um trabalho muito famoso, que foi o da origem das espécies, que foi colocado por Darwin, tá? Naquela viagem do Beagle lá, e foi coincidentemente mais ou menos da mesma época, e aquele trabalho tomou conta da comunidade científica. Então Mendel acabou ficando erroneamente um pouco de lado, né? Então, mas foi muito importante isso, porque ele conseguiu postular, né, as leis mais importantes da genética, que é a primeira lei, a lei da segregação independente dos fatores, tá? Que diz que cada característica é determinado por um par de fatores que se segregam na formação dos gametas. Então cada característica que nós temos são colocadas por um par de fatores. Na formação dos gametas, que a gente já sabe que ocorre por meiose, eles se segregam, né? Metade vai para um lado e metade vai para o outro, tá? Os quais podem ocorrer em doses simples. Então essa segregação independente dos fatores, tá? Eles se separam. Então ocorre essa segregação. E a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, né? Esses fatores que determinam diferentes características que vão se distribuir independentemente para os gametas. Que aí a gente tem aquela junção, ocorreu a meiose, lembra lá, você tem a segregação desses fatores independentes, né, que vem metade do pai e metade da mãe. Quando eles vão se recombinar, eles se combinam ao acaso. Porque hoje nós sabemos isso de uma forma mais fácil, né? Mas na época não. Mas ele já colocou isso, a segregação independente dos fatores, que eles se distribuem independentemente para os gametas e vão se combinar ao acaso, tá? Colocando todas essas caracterizações que nós utilizamos até hoje na genética, tá? Então esses experimentos foram fundamentais para o desenvolvimento das características genéticas para esses aportes que foi colocado, e o seu trabalho ele foi reconhecido só por volta de 1900, quando Hugo de Vries encontrou seu trabalho, né, acabou realizando diversos experimentos e observou que os seus resultados haviam sido descobertos por Mendel, que já tinha sido publicado 35 anos atrás. Então aí que teve o reconhecimento total de Mendel, né? Mendel ele trabalhou em diversas outras pesquisas até 1868, quando foi eleito abade, e passou a se dedicar aos trabalhos administrativos do mosteiro, tá?
Embora tenha ocorrido assim diversos outros estudos, o trabalho com as ervilhas foi o de maior destaque e o que é utilizado até hoje, né? Por isso que ele é considerado como fundador ou pai da genética. Tranquilão, gente? Ficamos assim então. Qualquer dúvida, lembrem, anotem, a gente tira na aula ao vivo. Forte beijo e até a próxima aula.